Queridos, a paz do Senhor para todos, amém? Amém. Perguntar se você está feliz, talvez não está muito bem, mas só confirmo isso. Glória a Deus! Eita, nós! A missão da igreja é transmitir alegria. Amém ou amém? Sim ou não? É ou não é? Ainda mais quando nós temos carioca. Vai gente aqui, que honra, pastor. Que alegria, né? Quando o prefeito Eduardo disse: olha, pastor Neil, uma mensagem que lá pelo fez, pastor, vamos trazer esse abençoado. Eu disse: então corre atrás, tu vai orar, tu vai jejuar, mas tem que orar para jejuar. Aliás, jejuar para trazer agenda, né? Tomara. Pastor, de coração, estamos muito felizes. Agora mostrou que a família dele, os filhos, todos trabalham no Evangelho. Meu Deus do céu. Para não querer trazer esse nosso aqui para fazer, olha aí, os jovens, convide a filha do pastor, a Thaís, está aí, e a Tamara. Ei, gente, aí deixa ele falar isso. Queridos, se coloque de pé. Vamos agradecer a Deus. Que honra ter um servo do Senhor lá no estado do Rio de Janeiro, aqui com a gente. Que honra. Queridos, vamos orar. Pai, te damos graça. Deus, te louvamos pela vida do teu filho, pela disposição que ele tem tido de servir na causa, meu Pai, na causa do mestre da tua igreja. Agradecemos pela família, pelo ministério, e mais uma vez, usa como canal de bênção, pois aqui estamos prontos para ouvi-lo e também receber, em nome de Jesus. Amém. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que honra poder estar com os irmãos em sua oportunidade pela primeira vez. Espero que não seja a última, não é? Nessa cidade linda que é Londrina, mesmo? Alguém me disse aqui Londrina, que Londrina é a cidade mais bonita do Brasil, isso não? Eu acredito que seja, né? Todo ponto de vista é visto no ponto, na verdade. E a cidade é bonita, a cidade é arrumada, o povo é educado, o povo é simpático. Quero agradecer os irmãos pelo carinho que o Paulo receberam, pela simplicidade. É tão difícil achar simplicidade na igreja hoje no Brasil, por incrível que pareça. É sempre tanta pompa querendo impressionar a gente, querendo botar nos carros mais caros, nos lugares mais caros, contando histórias que às vezes nem são verdadeiras, tentando impressionar a gente como se a gente fosse alguma coisa. E a gente vê gente simples, como o Eduardo que foi me buscar no aeroporto. Eu saí do aeroporto, ele estava com um sorriso de orelha a orelha. Eu falei: meu Deus, que tanta alegria. Não está chegando Antônio Fagundes, está chegando Rio Barreto. E a filha falou: pastor, ele vai explodir, vai explodir. Eu falei: não vai não. Ele tem honrado alguém que tem abençoado, ele tem ouvido há muito tempo. Mas é um prazer estar com os irmãos e espero poder abençoá-los sim com a palavra de Deus e fazê-los refletir. Quando eu digo fazê-los refletir, porque eu entendo que a palavra tem duas funções apenas. A primeira, consolar os abatidos. A segunda, consolar os atribulados. A segunda, atribular os consolados. Ou ela traz consolação para quem está atribulado, ou ela tribula quem está consolado mais. Ela não volta vazia de jeito nenhum. E quando o tema é um tema como esse, a missão da igreja, eu acho que a palavra está mais para nos atribular, mexer com a gente, do que para trazer consolação. E eu queria poder compartilhar com esse tempo do pastor Deus sobre a missão da igreja do Brasil e do mundo. Porque na minha concepção, eu acho que a igreja evangélica nunca esteve tão longe do propósito para qual ela foi edificada como agora. Eu acho que ela nunca se desviou tanto do caminho, do alvo, do propósito, da razão para a qual ela foi fundada como agora. E à medida que os anos vão passando, a gente vai se distanciando da época da edificação. Se nós não voltarmos para o trilho do Evangelho, da palavra, a gente, cada ano que passa, vai estar mais longe. É como quem coloca um prédiozinho aqui, nesse púlpito, coloca duas linhas amarradas. E a gente pega aqui uma pessoa que pega uma dessas linhas e outro pega a outro lado dessa linha. E a gente pede para um andar para a direita e outro andar para a esquerda.
quanto mais longe no rumo direito ou esquerdo, no final, quanto mais longe eles estarão do outro. Eles saíram do mesmo ponto. A um passo, eles ainda estão pertinhos. A 2 passos do ponto original, eles estão mais longe. A 10 passos, eles não se tocam mais. A 1 quilômetro, a 100 metros, eles nem se veem mais. Há 1 ano, eles nem se conhecem. Quanto mais longe do ponto, se houver algum desvio, mais sem sentido fica a coisa. Para mim, a igreja vive essa realidade no Brasil. Vou participar de um evento há muito pouco tempo em Goiânia, onde uma das perguntas era em Goiânia, no Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e a pergunta era: o que é a igreja evangélica? Eu não sei definir a igreja evangélica. O que é a igreja evangélica? E você está aqui nessa igreja, nós estamos adorando o Senhor, mas você vai na igreja aqui do lado, é completamente diferente. Estão ensinando como é que ganha dinheiro, como é que a gente faz para se dar bem. Tu vai na outra, fala-se mais no demônio do que em Deus. Trabalha com medo sobre as pessoas, traz o demônio para o culto, conversa com ele. Nós vemos coisas mas tão distantes do Evangelho acontecendo, que a gente que viaja no Brasil e passa todo mundo pregando, a gente vai sempre a uma igreja e a gente diz: meu Deus, por que a gente é tão diferente? E o problema não é quando a diferença é indumentária, aparente, mas é quando a diferença está no princípio, não é nem doutrinário, não é existencial, portanto, é de princípio. É a forma como se lê o Evangelho. Eu estava numa igreja de pouco tempo atrás e eles estavam numa campanha. Eu não conhecia a igreja, o convite chegou e a data estava ali, eu fui. E naquele ponto eles começaram a distribuir um sabonete com os elementos da Santíssima Trindade, ao preço de R$100. Porque com esse sabonete você vai dar banho no seu marido vai se converter. Seu filho vai tomar banho com esse sabonete e ele vai passar na prova do vestibular. Sua filha vai tomar banho com esse sabonete e vai passar no concurso público. Você vai se banhar com esse sabonete e os pecados sairão. Aquele sabonete com os elementos da Santíssima Trindade. Que elementos são esses, meu Deus? Alguém tirou do Espírito Santo de Deus, de Jesus, para botar no sabonete? Era um sabonete Lux. Eu, como bom carioca, no prédio, eu falei: pastor, eu quero um sabonete desse aí. Vai que cola, né? Era um Lux, ao preço de R$100. Havia pouco tempo atrás, no congresso de pastores, os 2.000 pastores presentes. E veio um pastor dos Estados Unidos. Ele disse: trata dos Estados Unidos uma unção de milionário. E o Espírito Santo está me dizendo que vai fazer 60 pastores milionários ainda neste ano. E esses 60 pastores milionários que vão receber essa unção estão aqui nesse culto. Tinha 2.000. Mas para você receber essa unção, você vai ter que dar uma oferta de R$3.000. Aí eu falei: não, eu sou um pastor, pobre, é possível, isso aí não pode ser verdade. O manual do ofertório levantou uns 300 pastores para depositar R$3.000 no pé deles. Aí eu fiquei pensando assim: cara, se a unção é para 60, 240 eu vou lançar 3.000. E mais, se alguém ficou milionário aqui, não foram esses 300. Eu fico pensando, de onde vem essas coisas? Aí nós nos tornamos uma igreja, não por causa do mundo, mas por causa do nosso testemunho, diferente daquela do Novo Testamento, a respeito da qual a Bíblia fala que a igreja caía na graça do povo.
E o Senhor acrescentava à igreja, todos os dias, aqueles que iam sendo salvos. A igreja caía na graça do povo. E hoje? Somos amados mesmo por essa geração? Porque só em 2013 a gente pode pegar os testemunhos negativos que a gente vê de pastores, de líderes, de crentes, de igrejas envolvidos com escândalos que até o diabo se escandaliza. E como nós somos parte de uma geração que ouve com os olhos e não com o ouvido, um mau testemunho desconstrói 10 anos de mensagem. Fui abastecer em 2 vezes no posto de gasolina perto da minha casa. Encostei a minha moto. Quando fui pagar a minha carteira, esqueci em casa. Eu falei, pô, brother, esqueci minha carteira em casa. Como é que eu faço para ti? Pô, brother, tá afim de dar a volta, irmão? Olha o carioca conversando na prova, pô, olha aí. Aí eu falei, pô, brother, eu não estou tendo tempo de dar a volta não. Eu moro aqui pertinho, eu vou ali, quero vir rapidinho em volta. Pô, eu esqueci minha carteira. Pô, pode confiar, eu vou te dar a volta com 30 reais. Eu falei, deixa o meu relógio aí. Não, deixa eu ver o teu relógio. Não é esse aqui é um diesel. Mas eu estava com álcool, né? Não era diesel. Era uma que a gente bate no dia a dia. 30 reais, né? Aí ele falou, não, se é relógio não serve. Eu falei, pô, cara, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Pô, não vou tirar gasolina, irmão. Não sai gasolina do trânsito. Estamos no impasse. Aí eu mandei a polícia. Cara, você pode confiar, eu sou pastor. Agora é que eu não confio mesmo, né? Agora você não sai daqui. Ó, eu tive que pegar um táxi para andar 1 quilômetro, ir em casa, pegar a carteira, voltar de táxi para pagar 30 reais. Porque eu sou pastor. Quer ver uma coisa? Eu vou mostrar para você. Houve uma passeada há alguns meses atrás dos professores em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e um cartaz estava lá na mão de um professor na semana em que o pastor Marcos Pereira foi preso lá com as suas paradas na água, vocês viram. Aí na passeata estava um professor com essa imagem aqui que eu falei para vocês, não dá para você enxergar. Ele está com uma cartolina na mão. E nessa cartolina está escrito assim, ó, o Brasil precisa mais de professores do que pastores. Viramos alvo de protestos. Vocês estão vendo a passeata que está acontecendo no Brasil inteiro. A maior delas aconteceu no Rio de Janeiro. Eu levei umas 15 mil pessoas para aquela passeata. Eu estava lá no meio delas. No meio da passeata, já no fim dela, estou comendo um churrasquinho com a minha mulher e filhos. Tem uma menina do lado com um cartaz de bambu e um cartaz escrito assim: lugar do pastor safado é na cadeia. Eu falei, isso, cara, agora viramos algo de protesto, cara. Por causa dos marcos da vida, dos conhecendo da vida, do Malapai da vida, e outros lugares de Londrina, do Rio de Janeiro, não sei de onde, estamos sendo noteados. Lugar de pastor safado é na cadeia. E o pior, eu estou comendo churrasquinho, veio um garoto, chega perto, o pastor aí, o senhor aqui, o pastor aí, todo mundo olhou. Eu falei, agora quem vai receber pancada sou eu. Eu com o churrasquinho na mão, entrei no metrô, fui embora. Eu falei, quando nós imaginaríamos que isso chegaria a acontecer com a igreja de Jesus? A gente fala assim, é o Tiago, pastor. Não, é o nosso testemunho. É o seu testemunho. É porque você é como é, porque eu sou como sou, portanto, como não deveríamos ser, que vai desconstruindo a mensagem do Evangelho que vem sendo pregado no Brasil até hoje. Porque não somos como deveríamos ser, não fazemos o que deveríamos fazer. Qual é a missão da igreja? Porque eu tenho uma confusão quando analiso a igreja como
da qual eu orgulho muito. Mais da metade do nosso orçamento é gasto no social, ou seja, materializando o amor, dizendo sentido para as pessoas. Nós amamos você, o fruto do nosso amor é esse aqui. Nós falamos de amor, nós mostramos amor na prática. Mas eu tenho dúvida com relação à ideia que os evangélicos têm de evangelho hoje. Que parece que pelos frutos não tem. Porque o evangelho de Jesus começa como? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e é assim que ele começou lá. Agora, como é que o evangelho termina? Como é que Jesus termina a sua missão na terra? Ele começa dizendo vinde, e como é que ele termina? Ide. Agora me parece que nós estamos cumprindo a missão pela metade. Nós estamos envidando todos os esforços para que as pessoas venham para onde? Para dentro do templo. Nós estamos envidando esforços e recursos humanos e financeiros para encher o templo, para fazer eventos, shows, espetáculos. E o pior, estamos conseguindo. Mas o evangelho não é isso. O evangelho é vinde, e aí ele nos dá um nome novo, vestes novos, nos cela com o seu Espírito Santo, e pergunta: você está feliz agora? Agora estou. Então ide. Então a marca do evangelho não é o ajuntamento, é a dispersão. Aleluia. Uma igreja não é medida, prenda isso as coisas, pela quantidade de gente que a gente consegue colocar dentro de um lugar. O valor de uma igreja é medida, ou é medido, pela quantidade de gente que essa gente que está reunida no lugar serve. Quantos membros dessa igreja? 1000. Quantos desses 1000 servem a alguém no caminho? 200. Quantos desses 200 servem? Cada um serve um. Então essa igreja tem 200 pessoas. O resto é consumidor. Por que você acha que tem tanta briga entre nós? Poder, fofoca, disse-me-disse, guerreando, divisão. Como é que nasce uma igreja evangélica? Divisão de terra. A igreja evangélica não nasce como estratégia missionária. É sempre por divisão, rebelião. O prédio divino, mas o alicerce é maligno. Por isso ela cresce nua quando salva a cidade. Agora nós achamos que evangelho é ir lá e trazer gente para cá. Não, isso é o início. Agora tem que capacitar para ir, para que essa gente pregue o evangelho para toda criatura, batize essa gente e ensine essa gente a ser gente como gente tem que ser. Porque o homem sem Deus é gente da forma errada. Por isso que gente da forma errada abusa do outro, mata o outro, estupra o outro. Porque é gente da forma errada. Gente da forma certa ama os outros, nós podemos ser mesmo. Então a mágica do evangelho não é vinde, não é ajuntamento, é dispersão. E Atos dos Apóstolos fala agora sobre isso, né? E os que iam dispersos, iam por toda parte, anunciando a palavra. Os que iam dispersos. Você pega a palavra de Jesus e vê Jesus se autodefinindo. Ele diz lá: eu sou o quê? O caminho, o que mais? O que mais? E a vida. Primeira palavra de Jesus: eu sou o caminho. Então aprenda, quando a gente cumpre a missão evangelizadora, na ideia de trazer uma pessoa a Jesus, nós não deveríamos pensar como pensamos, que nós estamos tirando a pessoa
pessoa do mundo, trazendo até Jesus, imaginando que Jesus é o ponto final, imaginando que Jesus é o ponto final da evangelização. Não, Jesus não é o lugar onde a gente tem que chegar. Ele é agora o caminho pelo qual a gente vai. Jesus não é onde a gente tem que levar alguém. Ele é o caminho que a gente vai trilhar com esse alguém para chegar no destino. Qual é o destino? O próximo. Porque ele disse: aparta-te de mim, você que pratica iniquidade, aparta-te de mim, maldito, eu não vos conheço. Como? Como o senhor não conhece? A gente tem que ir lá todo dia, a gente adorou, a gente cantou, a gente buscou demônio, a gente está falando de língua. Eu não conheço você. Por quê? Porque eu tive fome quando me deram de beber, sede quando me deram de beber, nu não vestiu, preso não visitava e doente. A outros ele diz: vinde, toma posse, fica à vontade, a casa é sua. Mas por que, Senhor? Porque eu tive fome, vocês me alimentaram, vocês me descedentaram, tive um filho dela pesado, estava preso dentro de vocês me visitaram. Quando é que nós podemos discutir? Quando fizesse a qualquer um desses pequeninos, a mim fazia isso. Só que, na visão equivocada do Evangelho, nós acreditamos que a gente não tem que fazer isso porque a Bíblia diz que as obras não salvam. É verdade. Ninguém é salvo pelas obras, mas todos são salvos para as boas obras. E ele diz que as boas obras glorificam o nome dele. Então, quando eu prego Jesus, eu não estou pregando num lugar onde ele tem que chegar, mas um novo modo. Ele está dizendo: eu sou o caminho, eu não sou o ponto final, eu não sou o ponto. A missão da igreja é muito maior do que dizer que Jesus salva. Porque senão a gente vive o evangelho pela metade e a gente vê a apostasia que a gente vê hoje. Dizem que no Brasil tem 45 milhões de evangélicos, mas dizem também que tem 60 milhões de ex-evangélicos. Como é que você explica isso? Você lê o Salmo 23 e vê lá, versículo 1: o Senhor é o meu pastor, conclua. Nada me faltará. Quem tem o Senhor como pastor, diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora você quer o que? Está te faltando alguma coisa na vida? Ou já está tudo pronto? Porque ontem à noite estava sentado com um casal cuja esposa tentou suicídio. Diaconisa de uma igreja batista do Rio. No dia anterior eu estava sentado com um casal que se divorciou. No dia anterior eu estava com o filho de liderança de igreja envolvido com crack, com pornografia. A gama de crentes das nossas igrejas com depressão, sem esperança, sem vontade de acordar, sem conseguir dormir, sem saber o que significa na prática o que se chama felicidade. Só que ninguém fala sobre isso, porque pode queimar a nossa imagem da igreja. Conheço hoje, eu conheço 61 pastores com câncer. Olha aí, meu pastor disse que nada vai me faltar.
está sendo destruído, porque ele falta o quê? Mas já tem Jesus, pastor, começou. Não pode parar em Jesus. Ele é caminho. Ele é um princípio. Aí vem a palavra que diz: é meu povo. Está rolando muita unção no Brasil. Muita unção. Todo lugar tem unção. Todo lugar tem poder. Todo lugar tem milagre. Todo lugar tem óleo. Mas em poucos lugares tem conhecimento. De modo com poder, com óleo, com unção. Porque falta sabedoria. Tem um monte de gente ungida, milagreira, poderosa, vivendo com família infeliz, com família desbaratada, com a vida financeira em frangalhos, com as emoções rastejantes, a despeito de todo o óleo, de toda a unção, de todo o poder, de todo tudo, porque está vivendo o Evangelho da verdade. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja, portanto, é se contextualizar com a sua geração a todo instante, viver a graça de Deus a todo tempo. Graça definida por Dietrich Bonhoeffer, aquele teólogo alemão que foi morto logo no fim da Segunda Guerra, porque ele confrontou o Führer, confrontou Hitler, confrontou o nazismo. Hitler, antes de se matar, matou Bonhoeffer, um dos maiores teólogos que a Terra conheceu, que escreveu um dos maiores tratados a respeito da graça que toda a cristandade conheceu na vida inteira, quando ele falou sobre graça barata e graça preciosa. Um trechinho da visão de Bonhoeffer, respeitado no planeta inteiro, sobre graça, ele diz assim: graça é o Evangelho a que se há de voltar todos os dias. Graça é o Evangelho a que se há de voltar todo dia de novo. Entendeu? De novo. Começando por Evangelho a que se há de voltar todo dia. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte: eu preciso andar na graça e voltar ao Evangelho todo dia, porque sair da graça é muito fácil. Se desviar dela é muito fácil. Se eu me distrair, eu fujo do trilho da graça e não vivo mais a graça, vivo religião. Não vivo mais a graça, vivo o esforço meritório, como quem ouve o Evangelho contemporâneo. A gente acredita que Deus vai nos abençoar em função do esforço que a gente faz, embora nós tenhamos aprendido, quando garotos na escola bíblica dominical, que a definição mais popular de graça é o que? Graça é? Alguém disse bem forte: graça é? Favor imerecido. Ou seja, eu não mereço, mas tenho. Olha, quando a Bíblia fala que graça é um favor imerecido, do que ele está falando? Paulo está falando? Que favor é esse que a gente recebeu no merece? Ele explica em 3 e 6 de Romanos. Ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão? Quantos pecaram? Todos. Aí no capítulo 6 ele diz assim: o salário do pecado é morte. Quantos pecados? Qual é o salário do pecado? Como é que todos deveriam estar então? Você está morto? Você está vivo, não está? Isso é graça. O simples fato de estar vivo é estar debaixo da graça. Eu não mereço a vida. Quando eu entro na igreja, o cara fala assim: Deus, eu exijo que tu faças isso para mim. Ó Deus, eu ordeno. Cala a boca, miserável. Você já está vivo, ainda está reclamando, achando que Deus não está te abençoando. Você acha que está vivo é pouco? Transforma essa vida numa vida que vale a pena ser vivida. Mas eles não entendem. E a gente entra na igreja e diz: você vai ser abençoado só se você fizer sacrifício. Você vai ser abençoado só se der dinheiro. Você vai ser abençoado só se fizer parte da campanha. Você vai ser abençoado só se você se matar com louco para trabalhar para Jesus. E eu costumo dizer, aprendendo com o meu mestre pastor Evaldo Ramos, que viver o Evangelho é como quem sobe uma escada. Só que uma escada rolante. Não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. Mas peraí, pastor,
e seja enganado. Agora sabe que não estará cumprindo a missão de jeito nenhum. O papel da igreja é pegar essa graça, que é o evangelho que há de voltar todo dia de novo, e contextualizá-la na geração na qual a gente está plantado. Contextualização. Contextualização vem de contextos, ou seja, contextos é um ambiente físico ou situacional a partir do qual se considera um fato. Por exemplo, eu saí do Rio de Janeiro, vim para Londrina e eu fui por a cidade, muçulmano. Cheguei nessa igreja e vim para o púlpito, agora eu estou aqui no centro do púlpito. Aqui no púlpito eu vou me contextualizar. Aí vejo que tem 2 cantores aqui, do meu lado, tem um violão e uma guitarra do lado, à direita, atrás da direita, tem um teclado da direita, tem um jarro de planta na esquerda, do outro lado na ponta. Eu vou me contextualizando. Eu nunca estive aqui. Ainda não consigo conhecer isso tudo aqui. Mas se eu voltar amanhã, depois da manhã, eu já vou saber o que tem aqui direitinho. Todos vocês sabem tudo que tem em cima de conta. Vocês já estão contextualizados com essa ciência. Qual é o papel da igreja? Uma vez que nós estamos plantados nessa geração, precisamos, porque vivemos num tempo de velocíssimas mudanças, nos contextualizar todo dia, o tempo todo, para que a gente continue a falar a língua da geração que nós estamos plantados e para a qual nós fomos chamados de servir. Contextualização. Agora, será que a igreja faz isso no Brasil? Será que a gente tem feito isso? Porque me parece que a gente se enfia dentro do tempo e toma conhecimento de nada que está acontecendo lá fora. A gente chega aqui pela juventude e canta uma música moderna, e bateria, todo mundo pulando. Aí o pessoal da geração mais antiga, pastor, estou preocupado com a gente, não sei, o mundo está entrando na igreja. Aí o pastor fica com medo dos mais velhos. Aí fala para a juventude, canta mais não pula. Pô, pastor, mas como é que a gente vai cantar essa música falar com quem morreu, pastor? Acabamos de cantar, choramos no povo, que Deus libertou, verdadeiramente isso. Como é que a gente vai cantar essa música no sentido, pastor? É verdade, pula. Aí, pastor, pula mesmo, os velhos não estão gostando. Aí a gente volta para as músicas lá do passado, como o cantor cristão dos batistas, e a gente canta lá, sei da vida das vagas, procelosas são. Eu cantei isso minha vida inteira. Ser da vida das vagas, procelosas são. Não sei o que é isso até hoje. Mas o crente fica feliz. O jovem fica triste. Pulou, o jovem fica feliz. E o velho fica triste. Aí a pergunta que a gente faz: o que isso tem a ver com a igreja? Se a igreja existe não por causa da gente, mas por causa daquela gente que ainda não é um de nós. Por que nós temos tantas brigas de choque de geração em todo lugar desse país e fora dele? Porque nós vivemos o Evangelho só no 20. Mas poucos de nós que aqui estamos vivemos o Evangelho 20. E a gente, eu sou crente há 40 anos. Pergunto, quantas almas dou para Jesus em 40 anos? Sou filho de pastor, sou diácono, sou presbítero. E aí? Você está querendo dizer o quê? Eu estou sendo promovido na igreja. Isso quer dizer o quê? Nada. Porque a igreja é uma empresa. Igreja é a escola de Deus. Para que na comunhão nós aprendamos dele, tenhamos experiências com ele e saiamos aqui para mostrar para eles como é uma pessoa que se transformou em morada do Espírito Santo. E mais, não precisa saber falar, porque a Bíblia diz que nós somos a carta de Cristo. Carta não fala, carta é lida. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Perfume fala, é sentido.
o perfume do pecado. Vem cá, eu vou te mostrar que perfume é esse. Ele lê a minha vida e gosta da mensagem que lê. Ele lê a minha história com a minha esposa. Ele lê a minha história com a minha filha. Ele lê a minha história com o sexo oposto. Ele lê o meu relacionamento com a autoridade. Ele lê o relacionamento meu com os meus discípulos. Ele vê, cara, que história que eu leio quando eu olho para a tua vida. Isso se chama santidade. E mais, uma santidade atraente. Porque a santidade manda dos crentes é arrependente. Chega ao crente, chegou chato, chegou malo. Ele não sabe conversar sobre mais nada, só sobre Jesus. O que você acha que está acontecendo no Brasil nesse momento histórico por falta de Jesus? Jesus está na escola de conversação, Jesus ele sabe. Rapaz, eu estou desempregado, o que você acha? Jesus vai vir lugar da vitória. Mas nós temos assunto melhor? Não. Mas para alguns momentos mais pertinentes. Porque eu posso falar de Jesus o tempo inteiro sem citar o nome dele nenhuma vez. Posso falar de valores do seu reino. Eu posso mostrar para ele como é que ele nos torna inteligentes, contextualizados, capacitados para falar sobre qualquer assunto, porque a sua palavra diz que ele daria inteligência e boca que ninguém conseguiria contestar. Mas não, a gente acha que tudo que Jesus quer que a gente entre terra e gravata o dia inteiro, que a irmã não rasgue mais o braço, que a perna que você não veja mais televisão, que não joga futebol. O evangelho é mais conhecido pelo que não pode, pelo que não faz, do que por aquilo que faz. E o pior, a gente acha que está cumprindo a missão. Nossa missão é nos contextualizarmos. O papel da igreja é entender a sua geração, que como em qualquer geração está desesperada para saber a razão da sua própria existência. Está desesperada para saber como é que encontra paz, como é que transforma a sua vida numa vida que vale a pena ser vivida. Uma geração de gente drogada, zumbizada por causa do crack. Uma geração, pasme, no nosso país, que a cada dia 25 pessoas se matam. Todo dia no seu país 25 pessoas se matam. Agora, para a vergonha nossa, você sabe qual é a região do Brasil que tem o maior suicídio do Brasil? Qual é a região que tem o maior suicídio do Brasil? Região Sul. Pastor, 25 suicídios. Fichinho. Se comparar ao Japão, são 87 suicídios dia no Japão. Um a cada 17 minutos. Fichinha, comparado com o dado mundo, tirado do site da ONU. Um suicídio a cada 30 segundos. Aí quando eu tenho pregado por esse país afora, eu sempre pergunto, você acha que quando o suicida se mata, ele está querendo morrer? Você acha que quando o suicida se mata, ele está querendo acabar com a vida? Não. Quando o suicida se mata, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor, gente. Quando uma pessoa se mata, ele quer acabar com o vazio. Quando o cara se mata, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com esse vazio, com essa dor, com essa falta de razão para acordar. Sabe quem o suicida devia ensinar para a gente? Ensina que pior do que a morte é a ausência da vida. Suicida não quer morrer, quer viver, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, mas eu não consigo. Então eu prefiro morrer. Melhor a morte do que a ausência da vida. Agora, quem é a detentora da mensagem daquele que disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância? É a igreja. Nós é que temos essa mensagem. Mas o nosso evangelho se resume no vinde. A gente acha que a nossa missão é encher esse lugar de gente. Tragam os seus colegas, tragam os seus amigos, tragam os seus visitantes. E a gente trabalha para trazer. É muito bom que traga, mas nós não podemos esperar até
Preciso usar a capacidade que Deus me deu para aprender a falar em línguas. Mas não é a língua do Gabriel, do Rafael, do Nelo, não é a língua dos anjos, do serafim, do querubim, que a gente fala aqui dentro. É para falar a língua do motociclista, do surfista, do skatista, a língua do skinhead, a língua do pessoal do rap, a língua do mendigo, a língua do capoeirista. Eu preciso ser capaz de falar várias línguas. Uma igreja contextualizada, uma igreja que recebeu a capacidade de Deus para servir a qualquer geração. Aí eu evoluo na minha palavra dizendo para você o seguinte: o que mais entristece o coração de Deus é uma igreja descontextualizada. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Vocês pensaram que eu não ia para aqui, né? Efésios capítulo 4. Olha para a Bíblia, eu vou te mostrar uma coisa bem rapidinho. Quem já viu agora, Deus? Veja o versículo 30. E não entristeçais a quem? O Espírito Santo de Deus, do qual os fostes selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Qual é a primeira palavra desse versículo? Ou letra? E. Qual é? E. Então veja, não começa o versículo assim, ó. Não entristeçais. Como se fosse uma ordem específica isolada, não. Começa assim. E não entristeçais o Espírito. Olha, esse E liga não entristeçais ao contexto anterior. Agora, olha que coisa interessante. Quando você volta um pouquinho nesse meu texto, versículo 24, olha o conselho de Paulo à igreja: e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí começa a dar conselho. Por isso, deixai a mentira, falar a verdade cada um com o seu. Versículo 26: irai-vos, mas não pequeis. No 27, não deis lugar ao diabo. 28, aquele que furtava, não furte mais. No 29, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aí no 30, não entristeçais. Olha isso, pastor. Revistam-se do novo homem, pelo que não mintam, mas falem a verdade. A ira faz parte do sentimento humano. Podem se irar, mas não produzam quando estiver errado, porque a produção na ira é pecado. Se você roubar, não rouba mais. Trabalhe. E se você mentir, não muda mais. Agora, sobretudo, por favor, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Irmãos, Paulo está dizendo que não é a ira que entristece o Espírito, não é mentira, não é nem o roubo. Ele diz que tudo isso é errado porque nós nascemos de novo. Mas ele diz, além de não fazer nada disso, não entristeça, como quem diz, não é isso que agride o Espírito Santo, se faz mal mais é para a gente do que para ele. Quando Paulo fala que o Espírito Santo se entristece, do que ele está falando que entristece o Espírito Santo? 5 está no versículo 17. Chega em casa desse texto que eu já falei. Olha o versículo 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam quem? Os gentios, na vaidade da sua mente ou do seu interior. Gentio são os que não são eleitos, são os que não são selados, são os que não foram alcançados. Paulo está dizendo, vocês foram. Então vocês não devem mais andar como aqueles que não conhecem Ele. E aí a pergunta é, como é que anda as pessoas que não conhecem a Deus? Vaidade na mente. Querem a tradução da palavra vaidade aí? É a palavra
traduziu assim, como sendo um desperdício de todas as faculdades racionais em torno de temas antigos. Ou seja, Deus deu uma capacidade mental, racional, criativa, produtiva para o ser humano. Mas a pergunta é, está usando o quê? O que você está fazendo para quê? Aqui eu faço uma analogia com o Mário Quintana. Olha que o Mário Quintana define analfabetismo. Analfabeto não é quem não sabe ler. Analfabeto é quem sabe ler e não lê. Para Mário Quintana, esse é analfabeto. Para nós, analfabeto é quem não sabe ler. Você sabe ler, você é analfabeto. Para Mário Quintana, não. Você sabe ler e ler? Não, então você é analfabeto. Por que sentido tem alguém saber ler e não usar essa capacidade? Vamos fazer uma analogia. Para mim, o débil mental não é quem não tem a razão no lugar. Para mim, o débil mental é quem tem a razão no lugar, não usa para fim nenhum. Eu estou querendo dizer, pastor, que para mim a igreja sofre de um problema mental. E nós estamos brigando por causa da luz. Quando nos reunimos a começar a pipocada da juventude, a sonetada dos adolescentes, estamos reunidos para conversar qual a cor da parede, entre pinta de rosa, pronto. Irmão que gosta de azul, vai fazer uma campanha para você que queria azul. Aí tu pinta de azul, o pessoal do amarelo, pelo amor de Deus, tu vai fazer oração para você cair, para Deus te levar. Aí tu pinta de amarelo, aí vem o pessoal do verde, aí tu pinta colorido, o pessoal agora parecendo o pessoal do boiola, pastor, isso é a polícia. Não dá para agradar, porque a mente do cara está voltada para si, ele só pensa nele, ele vem para a igreja esperando ser servido. Por isso eu estou magoado com o Senhor, eu estou magoado, o Senhor não me dá oportunidade. O irmão prega todo dia, não prega, a irmã canta, todo mundo, eu só canto quarta-feira que tem na igreja. Acho que aqui não acontece, não acontece. Você vai lá no Rio de Janeiro, né? Lá no Rio de Janeiro. Aí nós vemos essas cabecinhas se achando injustiçadas porque ela não tem espaço no tempo. Porque o violinista tocou 2 vezes, ele não tocou nenhuma vez. E ele começa a falar mal do ministério do louvor. Isso não acontece aqui, não acontece. Isso vai lá no Rio de Janeiro, não é verdade? E a gente se acha dentro do nosso direito. Porque nós estamos reivindicando o nosso direito. Que direito, meu irmão? Que cabeça idiota é essa? Nós não estamos aqui para sermos servidos, não. Nós estamos aqui para sermos treinados para servir. E se você não quer servir, você não serve para Deus. Temos no Brasil uma geração de crentes parasitas. E de pastores muitas vezes frouxos, porque não tem coragem de pregar isso, porque acha que a igreja vai esvaziar. E nós temos mais uma igreja que parece um berçário, composta de bebês, homens velhos, que tem um bebê dentro que não cresce nunca. E o pastor se torna um babá. Nosso ministério, quando a igreja é assim, se resume em arrumar os crentes do céu. Está todo mundo salvo. A gente tem que estar aqui separando de João lá, das mulheres que são sabendo que vocês só falou mal. Enquanto a gente está aqui arrumando os crentes do céu, o inferno está se enchendo de gente. E ele vai cobrar de cada um de nós. Compara a igreja aos jogos de futebol, já que estamos na Copa das Confederações.
Futebol, você vai para o campo 45 minutos, corre para lá, corre para cá, cabeçada para lá, pernada para cá, cotovelada, e xinga muito, corre para lá. E corre, é um inimigo contra o outro. Terminou os 45 minutos, o que acontece? Quem sabe? Tem o quê? Acabou 45 minutos. Tem um intervalo, os caras vão para onde? No vestiário. Depois dos 15 minutos, o que acontece? Volta para o segundo tempo. Corre para lá, cabeçada para cá, tudo lá, para lá, xinga a mãe dele, xinga a mãe dele, correr para lá, tudo. Pois é. O que a igreja tem a ver com isso? Nesse jogo, o que é a igreja? A igreja são os 15 minutos. O campo é o mundo. É lá que eu vou lutar contra o inimigo, contra o adversário. E vou repreender, vou amarrar, e vou amar o meu irmão, eu vou arrancá-lo de lá, vou carregá-lo, vou subir-lo, vou me circundá-lo, e eu vou lá, eu vou correr, luta. Chega domingo, vim para a igreja. Deitoria espiritual, massagem cósmica. O técnico diz assim: você está falhando aqui, meu filho, você tem que orar, você tem que pegar mais um pouquinho, você tem que adorar um pouco mais, você tem que ter uma posição mais manada, você está falhando aqui, troca também para a camisa nova, e aí, agora eu estou feliz, está feliz? Então volta para o mundo de novo. E vai jogar o Evangelho de Jesus, que é lá que se joga. Aleluia! Quando a gente transforma a missão da igreja nos 15 minutos, nós estamos pecando. Nos tornamos num vestiário cheio de gente que não vai para o mundo jogar, que não veste a camisa no mesmo, que não desenvolve o talento, que não vai para a sua posição. E quando esses não vão para a sua posição, o inimigo entra e vence. 25 suicídios. Quem está entendendo? Eu estou entendendo. Ela é dura, mas é verdadeira, né, gente? E nós precisamos melhorar. A missão da igreja é usar esse cérebro para a glória de Deus. Minha filha de 18 anos é toda underground. Usa dread, tem um largador na orelha, tem um piercing no nariz. Olha assim, diz que é filho de tudo, mesmo pastor. 18 anos, a outra tem 22 anos, outra 5. Toda variada, compete nesse campeonato de bodybuilding, acho que é assim que se fala. Cabelo de cima, tem baixo. Aí quando sai, aí o negocinho do cabelo tem que combinar com o cinto para sandália, porque se os dois combinar, não sai. A outra que gosta de tênis de marca, não gosta de roupa de marca, não gosta de shopping, não gosta de dar um batom na cara, não pode dar disso. A outra não sai, você vai gostar. Aí eu, meu Deus, não parece que sai do mesmo lugar, mas sai do meu filho, não sai. Está filmado. A minha filha menor, além de frequentar a igreja, frequenta o ministério no Rio chamado Pingo d'Água. Alguém já ouviu falar Pingo d'Água? Já. Tem a banda Pingo d'Água. Pingo d'Água é uma igreja chamada de Street Church, uma igreja de rua. Eles se reúnem na praça, é um ministério legal. Eles não têm tempo, não têm nada. E minha filha gosta desse negócio de rua. Outro dia eles bolaram, vamos fazer o evangelismo. Olha o evangelismo dele, eles foram para o centro do Bambu, formigueiro de Deus. Cada um com um cartaz no meio daquela muvuca, escrito assim, ó, doa-se abraço. Foi cartaz dessa igreja. Não vou evangelizar hoje, pai. Bom, nós vamos doar abraço. Eu falei, pai, minha filha. Foi sem graça, Jesus. Eu não falei nada. Depois ela me trouxe o filme. Eles pararam no centro do Bambu. Doa-se um abraço. Mas quando nós estamos chegando perto, eu falei, o que isso é brincadeira? Não. Nós queremos abraçar você, se você quiser. Mas nós não vamos queimar nada, só queremos abraçar você. É só isso. É. Posso me abraçar? Não. Você via aquelas meninas e meninas abraçando as pessoas, e você via pessoas se banhando, se contorcendo.
descendo de lágrimas. Uma senhora disse assim: eu sou casada há 25 anos, há 20 anos eu não recebo um abraço nem do meu marido nem dos meus filhos. Um dos pastores foi ganho muito desse evangelismo de abraço. Disse que estava indo se matar, mas no meio do caminho alguém abraçou e disse: cara, você é muito importante para Deus. Eu sou importante para Deus. A gente não tem noção da carência afetiva dessa geração que a gente vive. A gente não tem noção para um abraço, de um beijo, de um tormento que diz assim: ó, vamos juntos. Coisas simples, mas que valoriza a gente e não perde. Que valoriza ser humano e não instrumento. Que valoriza a gente, não ajuntamentos, individualidades e não coletividades. Jovens, vocês têm a força. Vocês podem falar com o movimento: eu tenho força. E vocês vão matar, se querendo, estão gerando morte no país, irmão. Tem que ir para a rua. Não pode se conformar em viver o evangelho do 20. Tem que usar a criatividade. Criar ministérios onde pessoas esquisitas entrem na igreja e se sintam bem. Nossas igrejas são muito evangelicais. Uma pessoa evangélica não se sente bem. Mas não tem que se sentir bem, não, pastor. Porque a igreja é evangélica, não é evangélica. Vai para a igreja dele. Olha o crente dizer. Aí eu conto um testemunho para você. Eu estava no Piauí ouvindo no Congresso Estadual de Jovens. Ouvi um testemunho de um camarada que era drag queen na cidade de Rio de Janeiro. Seios, ancas, fez cirurgia para tudo que é lado, botou silicone para tudo que é lado. Não aguentava mais não ser o que ele era, porque ele não é aquilo. Ele entrou numa depressão tão profunda e disse: nessa noite eu me mato. Ele estava numa rua muito conhecida da cidade de Janeiro, na cidade de Jacareí, uma cidade perigosa no Rio. No final dessa rua de Jacareí passa a Avenida Brasil, que é a avenida que atravessa a cidade do Rio todinho. E ele falou: eu não aguento mais, hoje eu me mato, hoje é meu último dia. E ele estava decidido pegar essa rua, chegar no Brasil, subir na passarela desse nome da Liberdade de ônibus. Ele estava decidido a fazer isso. Só que quando ele chega em frente a uma igreja gigante, está ali assim, um dono, uma catedral evangélica, ele chega em frente à catedral, está cantando uma música: venha Cristo, venha agora, venha ver pecador, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Olha a estrofe: ele almeja perdoar-te, vem ouvir. Ele contando o testemunho, ele chegou na porta da igreja, a perna não obedecia mais o seu comando, ele não conseguia mais andar em direção na vida Brasil. E a voz estava: venha Cristo, vem agora. Ele não conseguia. E uma força me puxava daquela igreja que eu não queria entrar. E ele subiu a escadaria travestido. Quando chega na porta da igreja, tem 2 diáconos. Onde é que o senhor pensa que vai vestir desse jeito? Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Eu sei disso. Eu não queria estar aqui, Deus. Eu estava indo para outro destino, Deus. Acredite. Mas eu ouvi: venha a Cristo. E eu não estou aqui porque eu quero. Eu senti que bem-vindo. O senhor é bem-vindo, mas o senhor vai, mude de roupa e depois volte. Ele desceu a escadaria e foi em direção de novo à Avenida Brasil. Seu destino, a morte. Mais adiante, uns 50 metros à frente, tinha uma igrejinha, uma portinha. E tinha uma meia dúzia de gente cantando uma outra música. Esta obra é de Deus, ela não pode parar.
Tira no meio, se não vai te machucar. Deixa de lado, deixa eu passar. A jornada é muito longa, ela não pode. Ó, esse é o fenômeno. Ele paralisa e não consegue ir em direção ao seu destino. Tem a mesma força, o chama para dentro daquela igreja onde ele dizia. Só que agora ele tem um trauma comigo. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Mas ele não conseguia andar na frente. Ele não teve jeito, ele foi resistir. Quando ele chega na portinha, tem uma irmãzinha, um coquezinho na cabeça. Oh, meu filho, seja bem-vindo. A casa é humilde, mas é sua. Que alegria ter você aqui no nosso meio. Deixa eu te dar um abraço. Deu um abraço no cara, levou ele, sentou lá no banquinho dele. Ele me contando, olha, eu não ouvi nada que o pastor pregou. Eu não lembro de nada daquele culto. Eu só me lembro do abraço daquela mulher. Quando eu dei por mim, eu já estava de joelho lá na frente, dizendo que eu queria Jesus. E a minha vida foi transformada. Eu estou vindo aqui para contar. Você sabe qual é a diferença de uma igreja para outra? É que na primeira, o homem diz: mude e venha. E na segunda, venha e mude. Qual das duas tem a palavra de Jesus na boca? Porque quando Jesus diz venha e mude, não interessa como ele é. Se ele é homem, se ele é hétero, se ele é bi, se ele é tri, se ele é pobre, se ele é bandido, se ele é polícia, se ele é dono, se ele é mago, se ele é macumbeiro, não interessa. Ele está querendo chegar a Jesus. Nosso papel é preparar o caminho do Senhor, que ele se sinta bem no nosso meio. Mas pastor, nós vamos permitir que essa gente venha de qualquer jeito. Se vier, não permanece como está, porque o nome de Jesus é poderoso. Nossa igreja é muito evangélica. Quando as pessoas eu convidei para a minha igreja, o cara falou assim: pastor, eu estou duro na caramba. Como? Como? O que tem a ver ser estar duro na minha igreja? Por causa da cultura de diferença. A igreja não foi feita para crente, gente. A igreja foi feita para gente que não tem perspectiva de vida nenhuma. Esse é um lugar que eles têm que se sentir bem. Como eu sou homossexual, isso é bem-vindo, filho. Como eu só vejo vocês jogando pedra na gente, viramos um arquétipo contrário aos homossexuais. Eles acham que nós os odiamos. Mas não é verdade, pastor. Não é verdade, mas o que parece. Essa é uma geração que ouve com os olhos. Entendeu um exemplozinho? Então, falou comigo, ó. Aqui, por favor, me ajuda. Esfregue a mão até ficar morta. A gente já ficou morta. Fecha a mão e bota a mão na bochecha. Para. Onde é que eu mandei botar a mão? Onde é que eu mandei botar a mão? Onde é que vocês botaram a mão? Por que vocês botaram a mão no pescoço? Porque vocês me viram botar a mão no pescoço. O que eu faço tem muito mais poder do que eu falo. A gente tem discurso que a gente ama vocês. Mas qual é a mensagem que eles ouvem? A mensagem vociferante, odiosa, iracunda de uma igreja que quer direito de continuar falando. Não, ninguém pode calar na fala da igreja. As nossas áreas não são carnais, são políticas. Eles podem fazer o que quiser. A nossa força não está na nossa palavra, está no nosso amor. A nossa força não está na nossa palavra, está no nosso silêncio. Porque nós somos uma palavra vivida e não só pregada. Nós não somos um discurso, nós não somos um sermão, nós somos uma mensagem personificada. Quanto mais a gente fala, mais ódio a gente tem. Estamos reivindicando o direito da igreja.
feliz eterno. A única coisa, a única dica que a gente tem que ter com alguém, diz o Senhor, a ninguém levar coisa alguma, senão amor. Aqui eu termino a palavra falando um pouquinho sobre esse amor, porque usar a mente a favor de Deus é a missão da igreja, e não usá-la a respeito dos nossos muitos ajustamentos, é entristecer o coração do Pai, de modo que uma mente que se contextualiza está fincada na palavra o tempo inteiro. Onde quer que ela vá, faça o que ela fizer, ela vai fazer pela palavra, e a Bíblia diz que o nosso modelo é Jesus e Jesus é a Bíblia. Quando você vai para os Hebreus, estou terminando, no último capítulo, nós vemos o autor de Hebreus dizendo assim, no versículo 1 do último capítulo: permaneça o amor fraternal. Hebreus é um dos maiores tratados cristológicos da Bíblia Sagrada. É um dos livros mais difíceis da Bíblia Sagrada. Fala sobre a supremacia do Messias sobre os anjos, define os anjos, fala do Messias como sumo sacerdote, o maior Deus, fala sobre a figura mítica de Melquisedeque, fala sobre a supremacia do Messias, sobre o mítico Moisés na cabeça de Deus, fala sobre o descanso de Deus e quem entrará dentro, fala sobre temas profundamente teológicos, mas no finalzinho voltou a falar assim: permaneça o amor fraternal. Como que diz assim, se você é daquele crente, daquele discípulo que não consegue decorar tudo, que não consegue profundidade teológica, se você é daquele camarada que lê tudo e às vezes não entende quase nada do que lê, se você se acha não daqueles mais inteligentes do planeta, não tem problema não. O que tem que permanecer no final é o amor. E eu esqueci, não tem problema não, ame. Porque Jesus que disse: qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o maior deles. Mas o segundo, semelhante a esse, é ama o teu próximo. O segundo, semelhante a esse, Jesus está dizendo: tão importante como amar a Deus é amar o meu irmão. E mais, quem diz amar a Deus e obedecer ao irmão, mente. O amor do Evangelho é um amor, portanto, que tem a geografia da cruz. Uma estaca vertical que apunta para o céu, amor é ele. Mas uma estaca horizontal que diz que o amor fica em direção ao irmão. Alguém que só ama Deus está doente. Alguém que só ama o irmão está doente. É amor pela verdade, não é amor evangelical. Não é amor do Evangelho. Um está intrinsecamente unido com o outro. E vem o autor que diz que tem que permanecer é o amor, como quem diz: o que conta no final não é o quanto eu sei, nem o quanto eu fiz. O que conta no final foi o quanto eu amei. Quando você estiver diante do Cordeiro, no dia do juízo, ele vai perguntar qual foi o teu cargo, qual instrumento você tocou, quantas vezes você ia para a igreja, qual curso você fez. Ele só vai perguntar: quando foi que você amou, meu filho? Eu não amei nada, assim, teu lugar é aqui. Porque a marca do cristão é o amor. Aí tu vai para o versículo 2. O autor de Hebreus dá uma sugestão maravilhosa sobre como materializar esse amor. Ele começa dizendo: permaneça o amor fraternal. Amor fraternal é Filadélfia e Menetó. Amor fraternal é Filadélfia. Menetó é permanência. Filos adelphos, amor fraterno. Aí no versículo 12 ele fala assim: e não vos esqueçais da hospitalidade, porque muitos sem saber por conta dele. Ninguém sabe? E não vos esqueçais da hospitalidade, porque muitos sem saber hospedaram muitos. Ele fala: permaneça o amor fraternal, filos adelphos.
Amor ao próximo, filos adélficos. Hospitalidade, filoxenia. Filadélfia é amor ao próximo, ao irmão. Eu conheço, é meu irmão. E hospitalidade, filoxenia, é amor ao estranho. Eu não conheço, mas eu amo como se fosse meu irmão. Sabe por que ele diz que eu tenho que amar o meu irmão igualzinho eu amo o estranho? Porque no Evangelho o amor não é só um sentimento. No Evangelho o amor é uma atitude que vai muito além do sentimento. Se o amor fosse só um sentimento, eu não posso sentir pelo meu irmão o que eu sinto por alguém que nunca viu na minha vida. Mas não é um sentimento. O amor do Evangelho é um amor que varia do sentimento. Eu faço pelo meu irmão porque meu irmão eu amo. Mas se ele precisar de eu sem conhecer, eu faço a mesma coisa por ele. Eu ajudo, eu abençoo, eu estendo a mão, eu vejo. É o amor materializado. Olha que coisa interessante, pastor, tu traz hospitalidade para o português. Essa palavra hospitalidade vem da mesma raiz de duas outras palavras portuguesas. A primeira é hospital. Quem é que vai para o hospital? O doente. Quando a Bíblia fala que a igreja precisa ser hospitaleira, nós precisamos ser hospital, ou seja, quando os doentes vierem até nós, precisam encontrar cura. Ele está dizendo, a igreja precisa ser o remédio, não a doença. Sabe a outra palavra que vem da mesma raiz do português? De hospitalidade, além do hospital? Hospedaria. Quem é que vai para a hospedaria? O hóspede. A minha hospedaria é o hotel Harbour. Quando é que a gente vai para o hotel? Quando a gente está numa terra estranha, depois de uma permissão de trabalho, a gente vai para a hospedaria fazer o quê? A igreja precisa dar descanso às pessoas, não cansá-las. Se eu sou remédio e não sou doença, se eu produzo descanso e não canseiro, se o meu amor varia nos sentimentos, é materializado no meu modo de ser e existir, eu não preciso falar mais do que isso. Eu estou cumprindo o que disse São Francisco de Assis. Sabe o que o Santo Francisco de Assis disse? Prega o Evangelho sempre, quando necessário, com as palavras. Olha isso. Porque o Evangelho dispensa a palavra. O Evangelho não é uma mensagem pregada, é um estilo de vida vivido. Por isso que a Bíblia diz que se vocês andam em comunhão, o mundo vai acreditar que eu estou no meio de nós. Quando é que o mundo vai acreditar que ele está no meio de nós? Da forma como a gente se trata. É amor por todo lado, verdade, sinceridade, compartilhamento, solidariedade, bondade, são os frutos do Espírito passando ao nosso meio. Essa é a missão da igreja, materializar o amor de Deus na terra, usando a nossa capacidade de criatividade para a glória de Deus, ao invés de a gente ficar aqui dentro com ideias inventadas. Tem uma capacidade de Deus maravilhosa, mas que não é utilizada para fim comum nenhum. A minha oração, amados pastores, é que Londrina saiba que é uma igreja de Deus vivo aqui nesse lugar. Não é por causa da placa de porta do prédio, mas por causa da gente que frequenta aquele prédio, no nome de Jesus. Uma gente que não fala de Deus vivo, mas que vive o Evangelho de Deus, que materializa, que encarne esse Evangelho, cuja vida é uma carne, é um perfume cheiroso, atraente de Jesus Cristo. Se nós formos assim, temos cumprido a missão. Se não, estamos perdendo tempo dos nossos ajuntamentos.
sobra no final é frustração e apostasia. Se você quer crescer na graça e no conhecimento de Jesus e colher o melhor dessa terra, se você quer que ele seja seu pastor e que nada te falte, tudo carne e seu personifique, você vai ver que tua vida nunca mais será a mesma. Você vai pedir mais a Deus para te abençoar, não precisa, porque você já será o abençoado. Quem é, não precisa pedir para ter, porque ele só dá semente para quem semeia. Se eu não semeio, ele não dá semente. Na salvação, a ação de Deus é a priori, mas no serviço é a posteriori. Pensa, antes de ter, ser. Porque se for, terá. E nada, absolutamente nada, te faltará. Porque você terá conhecido de fato o pastor do Evangelho, que nem sempre é o pastor dos evangélicos, que tem entendimento